O assunto de hoje vai ser o cenário econômico mundial, com ênfase na questão americana. Hoje, o Banco Central americano, o Federal Reserve, resolveu manter as taxas de juros em praticamente zero e usou uma expressão lá, uma senha, que dá o tom da brincadeira daqui para frente. Essas taxas devem ser mantidas em patamares extremamente baixos por um período extensivo de tempo, né, longo, prolongado. Bom, está muito claro que a turma do Federal Reserve está vendo, então, um cenário de era do gelo daqui para frente, de economia desaquecendo, eventualmente até mesmo um duplo mergulho, como alguns analistas temem, né, que é um cenário preocupante. É mais ou menos a japanização dos Estados Unidos, que o Japão, só para lembrar, está há 2 décadas digerindo o abacaxi da sua bolha lá da década de 80. Então, os Estados Unidos entraria mais ou menos num cenário de, na melhor das hipóteses, baixo crescimento por um bom período de tempo até ir digerindo, então, essa bolha mais recente imobiliária. Por trás desse fenômeno todo de ciclos econômicos extremados, né, está justamente a hiperatividade do próprio Banco Central manipulando moeda, injeção de liquidez na economia, taxa de juros. Esse livro aqui de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que foi originalmente escrito em 1912, ele já tem muito a dizer sobre esse tipo de fenômeno que nós estamos presenciando. E o próprio Mises considerava que essa manipulação da moeda, da taxa de juros, era o principal fator por trás, então, desses ciclos de boom e bust, né? E o que nós estamos vendo, na verdade, é que cada nova etapa desse ciclo vem o Banco Central americano e impede os ajustes necessários que a escola austríaca acha que são saudáveis justamente para desfazer os excessos e reequilibrar então a estrutura de capital na economia. Vem então o Banco Central com uma nova rodada de estímulos monetários e eventualmente fiscais por parte do governo federal, evitando esses ajustes necessários e mantendo então uma prosperidade ilusória, né, artificial, que é insustentável por definição. Então a analogia melhor que captura isso ainda é a do bêbado. Imagina que você está num bar sob a euforia artificial da injeção de liquidez, leia-se álcool. E na hora que vem, então, a necessidade de uma ressaca saudável para limpar o organismo, o Banco Central é aquele sujeito que entra no bar e oferece rodada grátis para todos. É óbvio que isso não tem isenção de custo, né? Isso tem um preço a ser pago pelo organismo, que é eventualmente uma ressaca ainda maior à frente, quando não uma cirrose. E é mais ou menos o que nós podemos estar verificando nos Estados Unidos. Cada recessão necessária que vinha por uma bolha anterior já, 97 na Ásia, 98 na Rússia, depois a crise do Long Term Capital, depois a crise do ano 2000, 2001 até com o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quer dizer, cada nova etapa que vinha então a necessidade de ajuste, o estouro da bolha da internet, veio então o Federal Reserve e estimulou a economia, estimulou os mercados financeiros para sustentar os preços dos ativos num patamar artificialmente elevado, evitando assim o estouro dessa bolha. Só que o que eles conseguiram com isso foi estender cada vez mais esse super ciclo de endividamento, chegando a patamares bizarros, para não dizer o mínimo. É natural acusar o golpe, os consumidores estão assustados, estão freando eventualmente o consumo, a taxa de desemprego permanece elevadíssima nos Estados Unidos, em torno de 10%, e o estímulo todo fiscal e monetário que veio então nessa crise mais recente já não está conseguindo mostrar que tem bala na agulha. Quer dizer, cada vez mais é preciso um esforço maior para gerar um resultado menor no PIB, no crescimento econômico. Então já vem esse novo mergulho agora, com o desemprego ainda elevado, fazendo com que o discurso do Federal Reserve seja frouxo, né, o helicopter ban, quer dizer, o sujeito que está disposto, inclusive, a jogar dinheiro de cima de um helicóptero para estimular a demanda agregada na economia, e a gente sabe que isso não funciona. O grau de incerteza para os investidores
e consumidores é muito elevado, em boa parte por culpa justamente das hiperatividades erráticas e arbitrárias de governos. A expectativa de que mais impostos serão necessários à frente para pagar essa conta toda, então é natural que os investimentos sejam retraídos, que o consumidor fique preocupado e com isso o estímulo todo gerou aí uma prosperidade ilusória momentânea e já está então vindo novamente a realidade à tona. Com isso, só para ter um indicador, a taxa de juros que você consegue como investidor num título do Tesouro Americano para um período de 10 anos é 2,75% ao ano em termos nominais, ou seja, sem contar a inflação. Claro, o que isso está dizendo é que boa parte dos investidores espera uma era do gelo, justamente, um risco até mesmo de deflação à frente, por causa do estouro da bolha de crédito cada vez mais estimulada pelo governo. Então tem um cabo de guerra, onde de um lado tem essa força deflacionária, pelo estouro da bolha de crédito, retração de investimento e consumo, e do outro lado tem um Banco Central alucinado, imprimindo moeda até dizer chega, estimulando, através de outros mecanismos até heterodoxos, os mercados, o preço dos ativos, puxando então esse preço dos ativos para cima. Quem vai ganhar esse cabo de guerra ainda não é certo. O que se sabe é que esse grau de incerteza gera muito pânico nos investidores, gera um grau de ignorância acerca do futuro assustador e as pessoas realmente não sabem para onde correr. Basta citar aí que de um lado tem esses juros baixíssimos nos títulos de tesouro, por outro lado tem então o quê? O preço do ouro acima de $1.200 a onça. Basta lembrar que há pouco tempo atrás, questão de uma década atrás, valia $200, $300 a onça. O que isso está dizendo? Está dizendo justamente que as pessoas estão preocupadas também com o risco de ou quebra no sistema financeiro ou inflação saindo de controle, por causa da explosão monetária que o Banco Central americano está bancando, para tentar justamente estimular a economia e o preço dos ativos. Como eu disse, ninguém sabe onde vai dar isso. O que se sabe é que o ouro, por exemplo, não tem ninguém manipulando sua oferta. Ou seja, não dá para ficar imprimindo ouro. Em contrapartida, dólar dá. Por que o dólar não desaba, então, em relação a outras moedas, por exemplo? Porque se trata de um concurso de feiura. Quer dizer, não é só os Estados Unidos que está sendo irresponsável e que passou por esse ciclo de endividamento totalmente irresponsável. A Europa também, o Japão, como eu já citei, está há 2 décadas sem sair da lama. Então, as principais economias desenvolvidas estão mal. Portanto, trata-se de um concurso de feiura. É mais ou menos, para voltar à analogia do bêbado, ele está numa festa onde só tem mocreia. Então ele olha lá meio eufórico e começa a chamar o urubu de meu louro. Começa a achar mais bonito a mocreia. Começa a achar que aquela pessoa horrorosa poderia até mesmo ser uma modelo. Então o que isso faz? Isso faz com que o desespero em busca de retorno, porque não tem crescimento no mundo desenvolvido, faça ele começar a ir para ativos muito mais arriscados. Ora, esse é justamente um cenário benéfico para mercados emergentes. Lembrando que ainda tem a China crescendo e puxando então o preço de commodities e eventualmente exportações como de países como o Brasil, Canadá e Austrália. Então esses países se saem melhor nesse cenário, se não for um duplo mergulho de depressão, que aí sim há uma corrida por ativos mais seguros, por liquidez, o que a gente chama de flight to quality, e nesse caso não tem jeito, todo mundo corre mesmo, para título do Tesouro Americano. Em parte, é isso que explica um yield, um retorno tão baixo desses títulos. Já é uma proteção aí contra pânicos. Agora, num cenário onde não há uma quebradeira geral e um mergulho muito forte numa depressão, esse cenário de japanização que eu citei no começo, ele não deixa de ser favorável para países emergentes como o Brasil. O que tem que ser feito é saber aproveitar isso. Como? Fazendo as reformas estruturais, coisa que o PT e o governo Lula nem arranharam, nem esboçaram, nem chegaram perto de fazer, e também cortar gastos do governo, simplificar a estrutura de impostos, todas as reformas importantes, tributária, fiscal, trabalhista, que daria uma sinalização para os investidores de que a sustentabilidade do nosso crescimento é real, veio para ficar esse crescimento em taxas mais elevadas.
Isso não acontece e, por outro lado, tem também pilares de areia no nosso crescimento, que são estímulos justamente artificiais do próprio governo, seja através de crédito, já metade do crédito no país é via bancos estatais, o que é um perigo, inclusive, para a liberdade, né? O capitalismo de Estado, aí, o patrimonialismo que agrada grandes empresários e sindicalistas corruptos e esquerdistas. E, por outro lado, também parte desse crescimento vem de estímulos fiscais, o governo dando aumento de funcionalismo, bancando toda uma estrutura de custeio que também não se sustenta e é perversa para a eficiência da economia no país. Então o Brasil perde uma grande oportunidade que o mundo desenvolvido está dando para a gente de crescimento sustentável a taxas elevadas, por culpa desse governo que aí está, que não soube fazer o dever de casa. Ninguém sabe, como eu disse, onde vai dar essa história toda. O que se sabe é que governos do mundo inteiro estão brincando com fogo. E não acabou um cenário à frente de crises mais sérias. É só importante entender essa mensagem. Cuidado para não embarcar novamente em exuberâncias irracionais, em euforias de que agora sim vai vir um crescimento novo, uma nova era, porque isso não passa de estímulos artificiais e insustentáveis. Alguma hora isso vai ter que ceder. Era essa a mensagem de hoje.